Boa noite, hoje eu vou apresentar o trabalho cujo tema é achado patológico de pigmentação cutânea no lábio inferior e a importância do auxílio multiprofissional entre médico e cirurgião dentista no diagnóstico da síndrome de Peutz-Jeghers. Eu sou Thaís Costa Ribeiro Salles, estudante do 6º período da Universidade Federal do Ceará, cursando atualmente o curso de Medicina. Os meus autores são Heisenberg Pires Braga, estudante de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, Suzane Alves Eufrásio, estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, Francisco Romário Vasconcelos Marques, Manuel Adalto Mendes Neto, estes também coautores e estudantes de Medicina na Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, e o meu orientador, Pedro Sá Cavalcante Ciarline, professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. Obtive apoios das entidades acadêmicas IFMCA Brasil, UFC Sobral, e La Pacific, UFC Sobral. Então, a gente deve introduzir o contexto inicial sobre a síndrome de Peutz-Jeghers. A síndrome de Peutz-Jeghers é uma doença de cunho genético autossômico dominante. Isto foi representado no estudo de Andrade, 2008. De cunho genético, ela está diretamente ligada entre o gene serina e treonina quinase 2, que representa um gene de manifestação da mesma. Ela, como uma doença genética, ela é repassada de pai para filho. Então é interessante que haja sempre em uma família com quadro de síndrome de Peutz-Jeghers a pesquisa genética da representação autossômica da mesma. E qual a importância dela? Ela tem um risco significativamente maior para os pacientes que a detêm de desenvolver futuramente um quadro de câncer no intestino grosso e delgado, além de outras manifestações bucais e do trato gastrointestinal. Como é a sua apresentação? A síndrome de Peutz-Jeghers, ela vai ter a apresentação intestinal, que é a sua principal apresentação, com um quadro de sangramento inexplicado, o que muitas vezes dá no paciente também um quadro de anemia, também inexplicada. Também vamos deter apresentações e manifestações ginecológicas como atraso menstrual, puberdade precoce, sangramento inexplicado, amenorreia, e também iremos apresentar, não menos importante, representações de sintomatologias extraintestinais. Temos diversas manifestações orais e da cavidade bucal. Entretanto, a gente tem também aqui a manifestação da pigmentação cutânea, que mais na frente vai representar um quadro altamente definidor da manifestação da doença, principalmente no seu diagnóstico. Aqui iremos nos deter com as imagens de puberdade precoce, com a telarca sendo antes da idade indicada. Temos também dores intestinais e sangramentos inexplicados, bem como cólicas. Temos também a hiperpigmentação e outras manifestações dermatológicas em diversas áreas do corpo. Entretanto, todas as manifestações juntas são manifestações bem inespecíficas, o que compromete bastante o diagnóstico e determinação do quadro clínico da mesma, havendo imensurável importância no papel de investigações de lesões bucais, o que é evidente pela necessidade de atendimento multiprofissional. Qual foi o objetivo trabalhado na pesquisa? A representação da importância que a dinâmica do atendimento multiprofissional entre médico e cirurgião dentista tem no diagnóstico e
principalmente num bom prognóstico dos pacientes que geneticamente têm a síndrome de Peutz-Jeghers. Quais foram as metodologias trabalhadas neste estudo? Basicamente, utilizamos uma revisão de literatura que se concentrou na pesquisa nas seguintes plataformas: Cielo, PubMed, Lilas, sendo adquiridos estudos nos idiomas português, espanhol e inglês, tanto daqueles da área médica quanto da área odontológica. A gente utilizou os seguintes descritores: síndrome de Peutz-Jeghers e pigmentação, a fim de entrelaçar os seguintes termos, nas quais foram filtrados artigos publicados nos últimos 5 anos, para que detenhamos principalmente as inovações relevantes ao quadro. Sendo selecionado a partir desses, 8 artigos que fossem de forma mais inerentes e diretas e que relacionassem os achados clínicos referentes à desordem dessa síndrome. Quais foram os resultados obtidos com o estudo? Principalmente que a doença ela vai se apresentar de forma assintomática ou sintomática inespecífica. Os principais quadros, apesar de se apresentarem como síndromes gastrointestinais, eles não têm uma interligação entre si. Entretanto, nós temos um achado bem peculiar, que é a hiperpigmentação mucocutânea, que ela está presente universalmente em todos os quadros clínicos, sendo os lábios inferiores aqueles mais afetados, mas elas também podem se manifestar em toda a mucosa oral e em outros sítios dermatológicos próximos também. Essas múltiplas máculas, elas podem ser bem evidentes pelo cirurgião dentista. E é necessário o conhecimento do odontologista sobre a patologia e o quadro clínico. Então, apesar dos sintomas não estarem tão interligados, a apresentação da mácula ela pode ser determinante para o diagnóstico. E como a medicina não tem tanto costume de fazer o exame na cavidade oral de forma geral, cabe ao papel do cirurgião dentista a pesquisa e o conhecimento sobre a patologia e o quadro clínico. Acima disso, a gente deve avaliar que é necessário uma comunicação bem intrínseca com a equipe médica do paciente atendido, para que o relatório do achado indique essa disfunção e que o médico possa também correlacionar com as outras sintomatologias. E qual a importância disso tudo? A síndrome de Peutz-Jeghers, de forma geral, ela tem um prognóstico bem benigno, mas a sua incidência eleva o risco de desenvolvimento de diversas doenças de cunho maligno, sendo necessário diagnóstico bem precoce para a determinação da evolução benéfica do paciente. Além disso, nós temos diversas manifestações gastrointestinais, como pólipos e aumento de glândulas que aumentam o ácido de dissolução dos alimentos, o que causa um certo incômodo na vida do paciente. Então é necessário o cuidado e o tratamento da doença desde o momento do diagnóstico. Quais foram as conclusões obtidas pelo estudo? Primeiramente, a gente deve avaliar que o laudo precoce mediado pela boa integração entre a equipe médica e entre a equipe do cirurgião dentista, ela possibilita diversos benefícios para
para o paciente, visto que a evolução do quadro ela indicaria procedimentos invasivos e que comprometeriam a realização das atividades contínuas e normais do paciente. Quais são os procedimentos? Adesão à laparotomia de emergência e outros procedimentos cirúrgicos altamente invasivos. Também preveniriam intervenções cirúrgicas rápidas, como sangramentos anormais e o risco do desenvolvimento do quadro maligno, como a polipectomia. Para tudo, é necessário que haja uma boa triagem, um bom acompanhamento do quadro clínico, por profissionais que conheçam e estejam cientes da evolução do mesmo, para que assim seja evitada a malignização. Tais cuidados só são possíveis pelo diagnóstico precoce, melhor estabelecido pela integração dos ofícios investigativos entre medicina e odontologia. E isso foi tudo. Muito obrigada pela atenção. Este é o meu contato, estou à disposição para assinar qualquer dúvidas.